Quando eu faço a substituição sem nenhum cuidado, o enunciado do S3 fica o mesmo enunciado do S2, é ou não é? É porque está faltando o quê? Está faltando parêntese. Aqui, onde é que está o parêntese? Epa, eu estou olhando para debaixo. Aqui está faltando parêntese aonde? Aqui. Com esse parênteses, você dá para ver que tem significados o quê? Distintos. Tá? Olha a frase aqui, ó. Existe y inteiro, tal que x é maior do que y. Qualquer que seja o x natural. Essa é uma proposição verdadeira. Essa é uma proposição verdadeira. Tá certo? Existe y inteiro, tal que x é maior do que y. Qualquer que seja o x natural. Ou seja, dado o x natural, existe o y inteiro, tal que x é maior do que y. Essa proposição é uma proposição que verdadeira. Esse é o significado dessa proposição. Dado x natural, existe y inteiro, tal que x é maior do que y. Aqui eu não posso fazer o que eu fiz lá. Aqui o significado é outro. Mas ela é verdadeira ou é falsa, essa proposição? Existe y inteiro, tal que x é maior do que y, qualquer que seja o x natural. Não, é verdadeira também. É verdadeira. É a questão de significado. Existe y inteiro, tal que o quê? Tal que isso acontece. Acontece o quê? O x é maior do que y, qualquer que seja o x natural. Me dê um exemplo de um y inteiro, tal que isso acontece. Menos 1. Por o y igual a menos 1, x é maior do que y, qualquer que seja o x natural. Essa é verdadeira. Mas essa não é verdadeira porque essa é verdadeira. É verdadeira pelo significado dela, que é diferente do significado dessa. Essa também é verdadeira. Se não tivesse parênteses, seria falso. Hã? Não, aí é que tá. Se não tiver o parêntese, eu não sei qual é o que ela está dizendo. Aí dá origem à dupla interpretação. Se eu tirar o parêntese, o enunciado aqui fica igual ao enunciado aqui. E não pode ser, porque quando você olha para o significado, que é o que está em cima, o que está em cima, os dois têm significados distintos. É como aqui, ó. Se você tirar o parêntese, o problema é que as duas são verdadeiras, mas a veracidade de uma não implica a veracidade da outra. É a mesma coisa aqui, ó. Se você tirar o parêntese dessa aqui, e tirar o parêntese dessa aqui na substituição, elas ficam com o mesmo enunciado. E como é que pode duas proposições com o mesmo enunciado, uma é verdadeira e a outra é falsa? É porque tem que ter o parêntese. Entendido? E você pode se livrar disso aqui. Existe x natural, tal que. Você pode se livrar desse parênteses como? Como é que você se livra desse parênteses? Escrevendo assim, ó. Usando as outras construções para existe. Qual é a construção? Existe x pertencente a A, tal que P de x é verdadeira. Qual é a outra construção gramatical? P de x é verdadeira para algum x pertencente a A. Né? Então, qual é a outra maneira de você escrever isso aqui? Qual é? Que tira, que não precisa usar o parênteses. Qual é? Me diga com aqui, qual é a construção? É x, olha aqui, ó. Vou colocar a situação da aula passada, que eu disse. As formas de escrever isso, ó. Proposição P. Proposição E. Existe, aula passada, existe x em A, tal que Px. Outra forma de escrever a R, qual é? Px, Px para algum x pertencente a.
Então vamos escrever usando essa construção, vamos escrever essa usando essa construção. Então como é que fica? Como é que fica? Está aqui a proposição. Como é que fica? Fica x é maior do que y, qualquer que seja o quê? Y inteiro, para o quê? Algum vamos botar agora que é do existe, né? Para algum x pertencente a para algum x pertencente a para algum x para algum x pertencente aos naturais. Ou seja, o que é que está dizendo? Agora ficou mais claro. Quando eu mudo a construção, quando eu escrevo com outras palavras, ficou mais claro, não ficou? O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo x é maior do que y, qualquer que seja y em z, para algum x natural. Ou seja, em outras palavras, o que é que essa proposição está dizendo? Existe um número natural que é maior que todos os outros, que é maior que todos os números inteiros. Isso é o quê? Falso. Tá? Como é que fica essa construção aqui? Por isso que eu deixei o espaço, ó. Deixei o espaço, qual é? Qual é? X é maior do que Y, qualquer que seja x pertencente aos naturais, aí o que, hein? Para algum y o quê? Inteiro. Esta proposição aqui é verdadeira. Para algum inteiro, x é maior do que y, qualquer que seja x natural. Quem me deu um exemplo de um inteiro desse? Você deu, disse qual foi? -1. Então, quando você muda a frase, tá? Quando você muda a construção gramatical para indicar a proposição, você tira, tá, a dupla interpretação sem o parêntese. Porque senão, se você faz logo a substituição direta, você tem que colocar o parêntese para dar uma precedência e dar a interpretação correta. Ok? Agora é o seguinte, como é que nega? Como é que nega uma proposição dessa, como essa daqui, ó? Aqui é uma família de proposições, família de proposições, família de proposições, família de proposições, geram estas proposições. E como é que eu nego uma proposição desse tipo? Aí a gente precisa de um esquema geral, tá? Um esqueminha geral para você aprender a negar uma proposição desse tipo aí. Ok? Tá tudo beleza aí, cara? E a situação é a seguinte, ó. Situação geral. Voltemos para cá, então. Tá? Então você tem essas proposições, mas não são essas que interessam. Tá? As que interessam são essas aqui, ó. Situação geral. Ó. E aí eu vou colocar, você tem o quê? Eu apaguei aqui, não devia, né? Sendo A e B, entendeu? Seja uma família não era isso que tinha, né? P de XY com XY. Não, era... Então, esqueci, apaguei mais, então não tem nada não, é bom que eu aumento o espaço de trabalho. Então, sejam U e V conjuntos, sejam U e V conjuntos, A, subconjunto de U,
P, subconjunto de V, tá bom? E uma... Hã? Se eu colocar é P, X, Ó. Y. Contigo. E uma família de proposições, que é uma família assim. PXY com XY pertencentes ao cartesiano V. Tá? Tem-se as famílias. Tem-se as famílias. Famílias de proposições. Família proposição a primeira, tá? R, como aqui, ó. R, um Y. Isso significa o quê? Existe X em A, tal que PXY. P, índice XY. A família está indexada pelo XY. Tá? Tá aqui. Começa daqui, ó, essa situação. Entendido? Tem a R, um X. Qual é? Existe Y em B, ó, em B, porque onde é que está o A, onde é que está o B? Se o A está aqui e o B está aqui, lembre, não deixe de perceber, que A cartesiano B está contida onde? Em U cartesiano V, ok? Você não pode esquecer esse detalhe. Então você tem essa família, existe Y em B, tal que o quê? PXY. Tem essa outra família aqui, R1 não, R2, que é a família R2. Tem a família R3Y, PXY, qualquer que seja X pertencente a A. E tem a outra família, que é a família R3X, qual é? PXY, qualquer que seja o quê? Aí é qualquer que seja o quê? Vocês estão entendendo? Qualquer que seja Y em B. Obrigado. Tá? Daí as proposições. Daí as proposições. É 4, minha filha, é 4. Eu que estou enganando. Obrigado, viu? Daí as proposições. Daí as proposições. E vamos logo fazer umas continhas de negação. As proposições. Proposição S1. R1Y. R1Y. Qualquer que seja o quê, hein? Qualquer que seja o Y pertencente a B. Mas eu vou dar o espaço agora e do jeito que está, entendido? R1Y, para cada Y tem uma proporção associada a Y. Onde é que está variando o Y? Em V. Porque a família, né? E essa aqui é uma família, ó. Coloca aqui. É uma família, a família R1Y, o Y está variando aonde? Em V. Essa família aqui, R2X, família de proposições, o X está variando aonde? Em U.
e assim por diante. Então você tem S1 é essa proposição, R1Y, qualquer que seja Y pertencente a B. Antes de fazer a substituição, vamos negar a S1. Qual é a negação da S1? Qual é? Me diga, quem é a negação de S1? Qual é? Porque se você olhar para cá, você sabe negar. Se eu fizer a substituição, você vai ter dificuldade de negar. Então vamos negar logo para cá. Qual é a negação? Qual é? Existe o quê? Y. Aonde? Em B? Tá o quê? Tá o quê? Não R1Y. Correto? Todos concordam? Todos concordam? Agora vamos fazer as substituições para ver como é que ficam as negações. Porque se eu for negar daqui, das substituições, vai dar um problema. Quem é R1Y? Quem é? Quem é R1Y? Existe X em A. Existe X em A. Tá? Existe X em A. Tal que P de PXY, mas aí eu tenho que botar o quê? Um parêntese. E aí, para você entender melhor, é bom que eu substitua de preto, tá? Existe, vamos lá, R1Y. Existe X em A, tá? Existe X em A, tal que PXY, aí eu vou botar o parêntese, para você entender melhor, qualquer que seja o que, hein? Qualquer que seja Y em B. Aí, olha como é que fica a negação. Olha como é que fica a negação. Qual é a negação dessa expressão aqui? Existe X em A, tal que P de XY, qualquer que seja Y pertencente a B. E a melhor forma de escrever isso aqui não é essa. Qual é, hein? É dado Y em B, existe X em A, tal que PXY. Não é melhor ver dessa forma? Existe X em A, existe X em A, tal que PXY. Não é melhor ver dessa forma? Agora, olhe como é que ficou a negação desta proposição. Qual é? Existe Y em B, então vamos lá. Existe Y em B. Qual é, ó? Existe Y em B. Em B. Tal que. Agora, qual é a negação de R1Y? Qual é a negação de R1Y? Não, qual é a negação dessa proposição aqui? Existe X em A, tal que PXY? Não, vocês já esqueceram, vocês têm que recordar e usar, articular as informações. Qual é a negação de existe X em A, tal que a proposição relativa a Y é verdadeira? Não, qual é a negação?